Now blue is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a sua fé. Como você tem vivido nestes dias? Aonde está a sua esperança? Como tem sido a sua expectativa da vida? O que você tem esperado? Os seus sonhos se realizam ou têm se realizado, ou a sua expectativa é de que maneira as coisas vão acontecer? É importante meditar sobre isso, porque talvez você tenha andado como muitas pessoas, junto com todo mundo, não é? Onde as expectativas estão em carreira, em posses, não é? Em felicidades com relação àquilo que nós olhamos pela mídia, não é? Viagens, passeios, diversões, prazeres, não é? Sendo que isso simboliza, sinaliza uma boa vida. Então alguém diria, o que é uma boa vida? Ora, ter dinheiro para gastar, poder realizar sonhos, poder realizar desejos. Então, isso seria uma boa vida. Puxa, como é importante pensar sobre essas coisas. Como é importante refletir sobre isso. Mas eu quero mostrar para você o que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas não gostam da palavra de Deus porque a palavra do Senhor é a verdade. E ela desfaz realmente as fantasias mirabolantes da cabeça dos homens. Olha, não vamos esquecer. Estamos falando aqui sobre o caminho da redenção. Falamos no passado sobre o homem se estragando, se entregando ao pecado. Lembra disso? A mulher, o Adão, comendo do fruto porque olhou para o fruto e viu que era bom, era gostoso, então pensou assim, pô, vou comer. Esta situação permanece até os dias de hoje. Preste atenção. Ouça bem isso. Essa é a nossa natureza, a minha natureza e a sua natureza. Nós somos inclinados para prazeres, nós somos inclinados para desejos. Alguns deles são legítimos e muitos deles são perniciosos e maléficos e estragam, destroem, corroem, corrompem e anulam realmente Deus em nossas vidas. Então, é como se uma criança perde a sua inocência, se entregando a coisas malignas, maléficas, e então a sua mente fica estragada. Todo o carinho, o afeto, o sorriso, a alegria, o vigor se perde, se esvai, não é? Porque toma lugar, então, a maldade, a corrupção, aqueles sentimentos de Caim, por exemplo, e de tantos outros homens. Você tem entendido isso nessas mensagens? Você tem percebido isso? Pois é, nós estamos no caminho da redenção. E nesse caminho, nessa manhã, nós vamos continuar falando do Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 29 até o verso 32, quando Jesus come com os pecadores. Veja só. Então, lhe ofereceu Levi, que era Mateus, um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, eu quero começar nesse texto, indo no caminho da redenção, para mostrar para você qual era o objetivo de Jesus. Comecei com essas perguntas para você nessa manhã porque eu queria que você refletisse realmente qual é o propósito do Senhor. Veja que aqui é característico exatamente essa situação, quando todas as pessoas no mundo hoje em dia, talvez em boa vida, em cumprindo os seus desejos, pensam, bom, eu não preciso de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Eu tenho tudo, eu faço o que eu quero, eu vou, eu volto, eu viajo, eu realizo, eu compro, eu vendo, né? Eu tenho coisas boas. Então, talvez, muitas pessoas pensem assim. Outras pensam, bom, eu sou o dono da minha vida. Eu faço o que eu achar melhor. O que eu quero é ser feliz. Não é assim que as pessoas dizem? O que eu quero é ter alegria. Então, é como se a tristeza ou a angústia e tudo mais tal fosse exatamente culpa de Deus e que Deus não pudesse realmente agir e transformar a vida dessa pessoa. Mas vamos aqui voltar ao texto e perceber essa situação. Jesus estava realmente num banquete que Levi, que era outro discípulo de Jesus, que era Mateus, antes de Cristo,
né? Antes de ser discípulo de Cristo, ele era cobrador de impostos, chamado também de publicano, não é? E ele, esse Levi, dá um banquete para Jesus, ele tinha boa vida, não é? Então ele faz um banquete, chama Jesus para comer em sua casa. E lá na sua casa estavam os amigos de Mateus, que também eram publicanos, não é? Mas os publicanos eram muito rejeitados pelo povo judeu, exatamente por isso, porque eles eram cobradores de impostos para Roma. Então o povo tinha uma rejeição, uma aversão a esses homens, não é? Porque colocavam sobre eles a culpa, né? Assim, de eles receberem impostos para os romanos. E veja só, Jesus vai e muitos publicanos estavam lá sentados à mesa, juntamente com Jesus e os seus discípulos. Ora, os judeus, vendo tudo isso, não é? Perguntaram os fariseus e os escribas, que eram assim como que um partido, não é? Não exatamente político, mas eles eram os religiosos da época. Os fariseus eram aqueles que seguiam a lei judaica em cima da pinta. E a lei judaica tinha muitos detalhes de ações, de usos, de costumes que eles tinham que praticar todos os dias. Os escribas eram aqueles que faziam as cópias, que escreviam a lei, eram os doutores da lei, eles entendiam tudo que estava escrito, eram os estudiosos da época. Só que é muito interessante refletir nisso, não é? Os fariseus, que eram os religiosos, esses escribas, que eram doutores da lei, que conheciam tanto a lei, na verdade, não estavam esperando o Messias, que estava descrito na palavra, como eu falei para vocês, anunciado tantas e tantas vezes na palavra de Deus no Velho Testamento. Eles ainda tinham nas suas leis, nos seus costumes, aquilo que significava realmente servir a Cristo. Então, eles ficaram inconformados de que Jesus estava sentado na mesa com publicanos e pecadores. Não, isso não pode acontecer. Isso não é correto, porque nós os consideramos pecadores e eu não posso me assentar com pecadores. Aí então nós olhamos a resposta de Jesus, que foi assim: os sãos não precisam de médico. O que significa isso? Ora, a expressão fala por si própria. Uma pessoa que está bem de saúde não tem necessidade de ir ao médico. Então, na verdade, Jesus está conversando com esses fariseus e com esses escribas, mostrando assim: vocês se acham bem de saúde? Então, quem se acha assim não precisa de médico. Eu não vim chamar justos. Aí Jesus então fala sobre esses que são, que se acham bem. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja a obra, o objetivo de Cristo de resgate, de restauração, sempre olhando para isso, daquilo que o Senhor fez, do propósito de Deus para a vida do homem. O propósito de Deus para o homem é que ele se perca, é que ele seja destruído, que ele seja consumido pelo pecado, dominado pelo pecado, destruído nos seus laços familiares e seja uma pessoa completamente estragada? É evidente que não. Então, durante todo o tempo, o Senhor foi trabalhando para restaurar e resgatar aquilo que ele criou, para a sua glória e para o seu louvor. E, sobretudo, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, não é? Que aqui, neste momento, diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem são? Eu e você. Então preste atenção. Talvez você ache que ser pecador é um problema, não é? Sob o ponto de vista de, eu não me acho pecador porque eu não quero mal de ninguém, porque eu não faço nada, porque meu coração, porque a minha intenção, se eu posso ajudar, eu ajudo e tudo mais tal. Mas é melhor você olhar direito como tem sido a sua vida. Talvez o ciúme, a inveja, o rancor, a mágoa, a tristeza, a depressão, não é? A ira, talvez os maus costumes, os maus hábitos, o egoísmo, o orgulho, não é? Todas estas coisas são pecado. A murmuração, a insatisfação, aquilo que você nunca está satisfeito, está sempre querendo algo mais, e aí tudo tem que comprar, porque pronto, já comprei, agora tem que comprar outra coisa. Então, aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua alegria? Talvez você não tenha alegria, e por isso que você busca ansiosamente passeios, viagens, comidas, roupas, e compra, como sendo, isso vai me trazer alegria, e aí você, não sei se já percebeu, não traz.
Então é importante que você perceba que o que nos afasta de Cristo é o pecado, e ele veio buscar pecadores para que se arrependam e reconheçam o Cristo, o Redentor. Que você possa entender essa mensagem e se inclinar perante o Senhor para viver por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e a sua palavra, que é verdade.